quais as principais bases para aprender metabolismo energético para o Enem? Você sabe que o Enem ama respiração celular e fotossíntese. E ele não alivia quando cobra esses conteúdos, de fato. Fotossíntese até cobra facinho, mas respiração celular, eita, como tem questão difícil desse conteúdo na prova do Enem. Nunca vi, viu? Mas o que é que eu quero te passar aqui? Muitas pessoas têm dificuldade em estudar a parte de respiração celular, de fotossíntese, de fermentação, por causa da sua carga bioquímica, né, das reações que acontecem, das contagens que têm que ser feitas, dos produtos, dos reagentes, do que entra, do que sai, de onde tudo isso ocorre. Já passei um monte de informação que se tu ficou com medo aqui, tu já pausou o vídeo, mas não pause. Por quê? Eu quero te entregar um caminho específico para que quando você chegue no estudo desse conteúdo, você tenha uma boa fundamentação teórica para conseguir se desenvolver bem nesse assunto. Como assim, professor? Exatamente. Muitas das dificuldades que a gente tem em conteúdos mais avançados está relacionado a bases muito ruins que a gente tem em conteúdos prévios. Opa, professor, agora eu peguei a ideia. Exatamente. As bases para você entender metabolismo energético são, na verdade, pré-requisitos que você precisa entender antes de chegar naquele assunto mais avançado. Então, entenda comigo. Quando você chegar lá na universidade, que isso vai ser uma realidade para você, acredita, é só questão de tempo, o que é que vai acontecer? Lá você vai ter algumas matérias sempre disponíveis para você se matricular. Porém, as matrículas delas só são permitidas quando, na verdade, você cumpriu alguns pré-requisitos para estar apto a se matricular naquela matéria. Então, imagine, por exemplo, que você quer estudar um conteúdo avançado, que está no final do seu curso. Você está com tempo vago nesse semestre e você quer ali colocar essa matéria. Só que quando você vai clicar, ela parece fechada. Por quê? Porque para fazer essa matéria do final do curso, você tem que ter visto outras duas que estavam, uma no primeiro semestre, outra no terceiro semestre, para chegar lá no último semestre e conseguir estar apto a entender o que ia ser tratado ali. Então, são as matérias que nós chamamos de pré-requisitos. Você tem que ter pago essa matéria antes para você pagar aquela matéria que você quer se matricular. A mesma coisa acontece quando a gente está estudando biologia para o Enem. Você não pode chegar num assunto mais avançado sem antes entender alguns assuntos prévios que vão servir de nivelamento para você conseguir se desenvolver bem ali naquele conteúdo, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala sobre a parte de metabolismo energético, existem dois pré-requisitos aqui fundamentais para a gente entender a parte de metabolismo energético. Quando você vai para a universidade, ou até em alguns livros que possam trazer essa atualização conceitual, essa parte de metabolismo energético que fala de respiração celular, que fala de fotossíntese, fermentação, ela vai ser referenciada como o quê? Como bioquímica celular. Olha só, por quê? Porque é uma porrada de reações químicas que estão causando transformação da matéria ali no interior da célula para produzir algo específico para a própria célula, que no caso aí é energia, né? Então, o que é que a gente está visualizando? Nós estamos visualizando exatamente este porém. Nós estamos vendo uma disciplina que em alguns lugares ou na universidade vai ser classificada como bioquímica celular. Então, para entender uma bioquímica celular, ou seja, o funcionamento dela dentro da célula e como as coisas estão ocorrendo, eu preciso inevitavelmente entender a bioquímica básica. E aí você chega lá na parte de bioquímica celular, de metabolismo energético, sem entender bioquímica básica, sem conhecer as classificações, as características dos principais componentes orgânicos, como eles são formados, como eles são produzidos, como eles podem ser quebrados ou montados. E aí você chega sem essa informação. O que é que vai acontecer com você, bebê? Você vai com certeza ter dificuldade na parte de metabolismo energético, de bioquímica celular, porque você não tem a base, tá? Então, muitas das pessoas que têm dificuldade, chegam nas minhas aulas com dificuldade em metabolismo energético, ou seja, bioquímica celular, também é classificado como bioquímica metabólica, como bioquímica energética dentro da célula, então processos biológicos, processos bioenergéticos intracelulares, também é um nome que você pode encontrar por aí. Então, a pessoa que chega com dificuldade nisso, geralmente ela tem dificuldade na parte de bioquímica. Ela tem dificuldade de saber o que é um carboidrato,
de saber o que é uma proteína, de saber o que é uma ligação que forma um carboidrato, o que é um polissacarídeo ou o que é um monossacarídeo. E assim você começa a perceber que dificuldades existem porque estão relacionadas com a parte de bioquímica celular, que é a parte mais química da biologia, né? Da gente conhecer componentes, fórmulas moleculares, da gente conhecer as reações que vão ser utilizadas nesses processos, para que quando a gente chegar ali, a gente tenha um nível, um fundamento muito bom. Então, se você já está pensando aí, ou já começou a estudar metabolismo energético e está sem dificuldade, para pensar nisso. Provavelmente você está com algum déficit na parte de nivelamento, do pré-requisito. Então, dá um passo atrás, faz um bom alicerce disso aqui, e depois você passa para estudar metabolismo energético. Segundo pré-requisito que a gente pode listar aqui para a parte de metabolismo energético é esta parte de biologia celular. Aí sim ela é fundamental. Porque veja que a gente está linkando as duas coisas que trazem a classificação acadêmica desse conteúdo. Não é referenciado como bioquímica celular, então eu preciso ter um pré-requisito, um fundamento de bioquímica básica e preciso ter um fundamento de biologia celular. Porque eu vou entender como a bioquímica funciona dentro da célula. Então eu tenho que, em primeiro lugar, entender o que é a bioquímica e eu preciso entender como é a célula, para que eu possa linkar a bioquímica dentro da célula. Tranquilo? É assim que a gente observa as conexões que existem dentro da biologia. Os conteúdos não são ilhas, os conteúdos são conectados. Se você vai estudando conteúdo por conteúdo, como se eles fossem separados, desconexos, vai ficar muito mais difícil você conseguir ter um conhecimento sólido para responder uma prova que só quer saber o teu nível de conhecimento. Tá? Então, é exatamente por aí. E aí, o que é que você vai procurar dentro da biologia celular? Principalmente, entender quais são os espaços e compartimentos da célula e entender quais são as principais organelas e o seu papel. Tá? Então, entendendo essa base, a gente pode achar até que é fácil, tipo assim, isso é muito simples, eu já sei. Tá? Mas a gente conhecer a estrutura da célula é de extrema importância. Por exemplo, qual é a organela que é responsável pela respiração celular? Eu sei, professor, que é a mitocôndria. Tá, mas qual é a estrutura da mitocôndria? Como é que está organizado os compartimentos da mitocôndria dentro da célula? Isso daí você vê em biologia celular. Saber que a mitocôndria ela provavelmente foi internalizada por uma célula em processo ali de formação das estruturas eucarióticas, e aí por algum motivo ele não digeriu essa célula, estabeleceu uma simbiose, a teoria endossimbiótica. Então você começa a puxar ali conteúdos que você precisa ter para que você consiga entender a parte do metabolismo energético, por causa dos compartimentos que ela tem, da comunicação que ela tem com o citoplasma e assim por diante. Então veja que essa parte de biologia celular ela é extremamente importante para ter um fundamento, um alicerce sólido para você conseguir se desenvolver nessa parte de metabolismo energético. Então esses são os dois principais pré-requisitos, são as duas principais bases para você entender metabolismo energético. Então se você estava meio perdido de professor, o que é que eu faço para conseguir entender a danada da bioquímica celular e para saber respiração, fotossíntese e tal? Agora você já sabe por onde começar. Comece pelos assuntos que são pré-requisitos para você chegar lá. E eu quero ainda te direcionar mais para frente. Professor, eu vou pular metabolismo energético porque é muito difícil. Respiração celular, não consigo entender ciclo de Krebs. Não consigo entender ciclo de Calvin na parte da fotossíntese. Não sei como é que funciona a clorofila. Enfim, não pule esse assunto. Primeiro que ele é importante para o Enem. Todo ano tem uma questãozinha ou de respiração ou de fotossíntese. Segundo, este assunto ele serve de alicerce para você entender assuntos que vêm depois. Então eu tenho pré-requisitos para entender ele, e entender ele me fornece um alicerce para entender outras coisas. Então ele é pré-requisito para outros conteúdos. Como, por exemplo, a parte de histologia, principalmente a parte de tecido muscular. Como assim, professor, tecido muscular? A parte de tecido muscular, ela vai estar relacionada com a obtenção de energia. Então, conhecer o metabolismo aeróbico e anaeróbico, ou seja, respiração celular e fotossíntese, é fundamental para entender como é que as células musculares funcionam, dos tipos de tecido que eu tenho. E depois a parte de fisiologia humana. Entender como a célula obtém a sua energia vai ser fundamentalíssimo para entender a parte de fisiologia humana. Tá? Principalmente essa parte de sistema muscular, bem como a parte de sistema nervoso, bem como a parte de sistema digestório e assim por diante.
então você tem um assunto que ele é alicerce para outros também. Então, muita atenção na hora de montar essa trilha estratégica para você conseguir ter um bom aproveitamento do estudo de metabolismo energético, tá bom? Então, eu estou aqui para te ajudar e te guiar com isso. Então, se você quer estar aprendendo comigo desse jeito, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter 15 dias de acesso à plataforma da AM de graça, tá? Então, não perde essa oportunidade. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!